Olá, 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 sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a professora Aline e nós estamos aqui em mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. E vocês observaram que nós estamos com um novo estúdio, ou melhor, com uma nova apresentação do estúdio, né? A gente está numa forma mais moderna, mais leve, né? Estamos aqui com um novo microfone. Agradecemos aí a toda a equipe da TV Profissão que nos dá o suporte para que esse programa seja transmitido. Hoje comigo aqui, pessoal, eu tenho duas colegas, duas professoras e duas parceiras. Professora Paula e professora Alice. Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer é meu. Nosso, né? Nossa, como sempre. Que Mas bom. agora nesse novo formato, né? Ficou dinâmico. Ficou mais legal. dinâmico, ficou bem bacana Bem realmente, né? Ficou quase que um podcast, assim, você vai conversando de uma forma natural. Gostei do microfone também, né? Ficou maneiro aqui, né? Pessoal, e aí a gente quer conversar um pouco, nós que atuamos nos cursos da área de comercial e marketing, da pós-graduação, nós queremos conversar um pouco com vocês sobre algumas tendências de mercado. E quando a gente sempre tenta buscar a melhor temática, as melhores reflexões, trazemos convidados. E hoje nós trouxemos a nós mesmos, né? Sim. Então, coordenação e a tutoria, né? A nossa equipe. Seu né? braço esquerdo e direito. Meu braço esquerdo e direito, como eu sempre falo, né? A gente trabalha em parceria, né? Coordenação e tutoria. E a gente ficou nessa reflexão. Puxa, o que a gente vai abordar naquele programa que seja um conteúdo relevante, que traga conhecimento para quem nos acompanha? E a gente quer falar um pouco sobre as tendências, né? A gente quer falar sobre as tendências no mundo corporativo. Porque para nós que somos um pouquinho mais experientes, né, a gente observa assim que as coisas mudaram muito, muito, muito. Uma velocidade muito grande, Uma né? velocidade muito grande. E cada vez mais rápido, né? Sim. Engatou a primeira ali e agora não para mais. Tudo que a gente leu nos livros, a gente observa que está acontecendo. A grande maioria. Então A tendência do futuro que chegou já, né? a tendência do futuro que chegou, né? Um pouquinho antes da gente começar aqui nos bastidores, conversávamos sobre o primeiro celular que chegou no Brasil, 1990. Não que eu me lembre, tá, pessoal? Não é essa a questão. Não é da minha época, Não mas tá é no da livro. minha época, né? Na verdade, foi um vídeo que apareceu na rede social mostrando a Fátima Bernardes ainda, aquela repórter da Globo, muito jovem ainda, com cabelo bem volumoso, e ela anunciando o primeiro celular que chega no Brasil, 1990. E nós lembramos que o celular, nós estávamos conversando, lembramos que o celular ele era enorme, popularmente chamado de tijolão, né? Porque ele era realmente grande e tinha uma antena. Então, assim, você não somente abria o flip do celular, mas tinha que puxar uma antena para garantir a conexão. Aqui, abria um Isso. flip, puxa. Era um negócio E descomunal. não era né? do seu tempo, mas você tá sabendo tudo, Sim, né? eu leio muito. Eu leio muito. Não é o tempo da Paula, né, Não Alice? é, não Mas é o já- tempo da jamais, Paula, imagina. mas Não, e ainda se carregava, normalmente eram os homens, eles carregavam no cinto, do lado de fora, ostentando o celular. era porque nem todo mundo tinha condições de Era ter um um celular. poder aquisitivo. Mas isso é como toda nova tecnologia que vem, né? Começa muito caro, poucos acessos. À medida que vai sendo utilizado, mais conhecimento, né? Sim, o vai valor também vai barateando, sim, barateando, sim. né? Vai E ficando mais acessível a todo mundo. E vai popularizando mais, né? Então, mais pessoas tenham acesso, né? Graças a Deus. Hoje, eu acho que não tem uma pessoa, né? Crianças, né? Hoje Sim. já com seu celular, cada um com seu celular. Existe mais celulares do que pessoas, né? A população E não no só Brasil, celulares, né? né? Os próprios tablets. Que também. criança já, nem eu falo, já nasce fazendo assim, né? O dedinho já faz assim. Exatamente. Então, evoluiu muito rápido. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E também na época, vale lembrar que esse movimento do celular não somente foi a tecnologia, mas foi uma abertura de mercado. Foi. Que na época o governo Collor abriu. Né? Então, conseguiu chegar um pouco tecnologia nesse mercado que era tão fechado. Ele abriu, né, as importações. Para a globalização. Né, Então, o Brasil dá um passo para esse isso, mercado. Né? Para No final dos anos trazer 80 as para novas 90. tecnologias para o Brasil, né? Estamos a caminhos
esperamos, né? Podemos evoluir E é muito mais. engraçado pensar, né, que a gente pensava em... Pegando, por exemplo, um desenho, os Jetsons, que tinha uma robô como empregada doméstica. Então, pra gente era tão distante, né, essa questão de robôs dentro de casa, de coisas automatizadas, que hoje a gente olha e fala... Videochamada, né? Eles já faziam lá, né? Telefone. E não era algo, tipo, muito distante do que a gente... Não, é realmente muito futurista. E hoje a gente faz videochamadas. Teleconsulta. A gente tem robôs em casa. Não como a empregada deles, mas os robôs autônomos ali que limpam a casa. Você pode automatizar totalmente sua casa. Exatamente. Né? Então, desde a abertura de cortinas até a limpeza da sua então, casa. já temos essa tecnologia e nós estamos preparados? Essa é uma pergunta. Estamos preparados? Estamos preparados. Né? O mercado de trabalho está preparado? Era aí que eu ia chegar, né? Que a gente está falando de tecnologia e a gente observa... E uma tendência, né? É uma tendência, porque a gente falou um pouco do passado, né? A questão... Cada vez mais. Bom, se essa tecnologia está na nossa casa, quer dizer que ela chegou nas empresas. Sim. Primeiro nas empresas. Ela chegou primeiro nas empresas. Então, a gente observa ali a questão da robotização, né, da indústria 4.0, que já está virando 5.0, da inteligência artificial produzindo conteúdo, produzindo texto. Alguém fez esses dias, um cantor, ele estava num programa aqui de Curitiba, que é aquele programa da Jovem Pan, na Boa da Pan. E ele fez uma música, ele jogou no chat GPT, e o chat fez a música para ele. O chat GPT. O chat fez a música para ele. Tô vendo ele aqui agora, não tô lembrando o nome. E ele contou no programa isso. É uma música meio de sátira, meio de crítica social, mas o chat fez para ele. Né? Em questão de segundos. Em questão de segundos. Mas você, para utilizar o chat GPT, você tem que estar preparado, você tem que saber o que você quer. Sim. Né? Você tem que ter um pensamento crítico para saber se está certo ou não, porque não é 100%, né? Então, primeiro, para usar todas essas tecnologias, você tem que estar preparado, você tem que se informar, você tem que estudar, você tem que ter esse senso crítico, porque de nada adianta você usar a inteligência artificial, chat GPT, e eles te darem esse conteúdo e você dizer, ok, sim, mas está errado. Né? Não corresponde tem informações erradas. De onde que veio essa informação? Então, né? É importante por conta da gente conseguir acompanhar, mas como você disse, você precisa ter um conhecimento para analisar se aquilo está conforme realmente é. Né? Porque o chat GPT, ele pega informações... Né, ele minera informações da internet como um todo. E a internet como um todo, qualquer um alimenta. Sim. Então, ele coloca ali informações, por exemplo, se você vai pedir uma referência bibliográfica, ele inventa uma referência bibliográfica. E se você não estiver atenta a esse tipo de situação, você passa por um certo desconforto, né? Já passamos por isso, né, Paula? Não, da referência bibliográfica, realmente, eu fui buscar referência para um artigo, nossa, ele colocou um monte de coisa bacana. Eu fui procurar, não existia nada disso. Segundo uma professora especialista que a gente fez a rádio, negócios de tendências, ela falou que o chat ele não erra, não mente, ele alucina. Né? Então, o chat ele alucina no sentido de que ele realmente cria algumas coisas, sabe? Eu acho que aí a gente traz uma outra reflexão, né? Indo para o mundo corporativo, né, que é normalmente a nossa preocupação, a nossa fala, no que se refere à inteligência artificial, a gente tem tanto o chat... O Gemini ou o Gemini. Nossa, a gente tem muita coisa. E tem mais um que a gente usa bastante, que me fugiu o nome agora. Tem o Tommy. Tem o Canva. O Canva. E todos eles são recursos. Sim. Agora, de que resolve esses recursos? Se você não souber operar. Essas ferramentas, se não souber operar. Né? Eu acho que esse é o grande desafio para as empresas e para os colaboradores também, estarem preparados para conseguir utilizar essas ferramentas. Para conseguirem tirar recursos dessas ferramentas. Né? Então, eu pergunto, que é o que mais se comenta, e é muito comentado, essas novas tecnologias irão tirar os atuais empregos? Né? Acho que é o medo que todo mundo tem, né? Mas é verdade? Eu acredito que não. Não, você tem que saber usar essa tecnologia. Você tem que se reinventar dentro do que está... Você tem que acompanhar.
né? Fazer essa reinvenção do acompanhamento do que está acontecendo. Não adianta você pensar e falar, ai, meu Deus, uma inteligência artificial. Não, não quero. Você tem que se adaptar, você tem que procurar entender, conhecer, falar, meu emprego pode estar em risco? Pode. Mas o que eu posso fazer além disso? Né? Que é outra tendência. Então, quando a gente fala de tendência, a gente fala de algo muito a curto prazo e médio prazo. Quando a gente joga para as megas tendências que estão vindo, que é mais global, que é mais o mercado, que é mais o mundo, a gente começa a entender a empresa, e a empresa precisa entender isso, que é um projeto a longo prazo. Né? Então, quando a empresa entende que esses projetos a longo prazo são benéficos e eles entram nessa onda, aí eles vão conseguir surfar mais tranquilamente e fazer isso com os próprios colaboradores, né? Porque daí mostra para o colaborador que, olha, o teu emprego não está em risco, mas a gente pode ir por esse caminho que você vai vir com a gente. Para te ajudar, né? Exatamente. Para melhorar o teu desempenho. Exato. Exatamente. Eu também penso dessa forma. Não, lógico, existem empregos que serão eliminados. Sempre mas existe. Isso já acontecia antes da IA, de qualquer coisa, né? Datilógrafo. Né? Então, não existe mais. Não existe cobrador mais. De ônibus. Cobrador de ônibus, vários. Então, não precisa vir a IA né, para tirar esse tipo, né? Você só precisa conhecer né, essa tecnologia, se inteirar e saber utilizar. Que nem você falou, muitos datilógrafos entraram para a era do computador. Sim. Aprenderam a usar, né, como uma ferramenta que eles tinham antes, que era muito manual, uma coisa mais automatizada. Automatizada que facilitou e auxiliou né, o desempenho dele no trabalho. Sem dúvida. Com certeza. Porque o mercado está em constante mudança. Né? Sim. Então, assim, dizer que só a IA vai prejudicar, Não. Também é deixar de uma forma muito simplista as mudanças que estão acontecendo. É você simplificar tudo na IA. E não é verdade. E acaba transformando num certo vilão, né? Isso, você tem que encontrar alguém para colocar a culpa. Né? E aí é sempre válido lembrar aquela frase, se não é uma frase exatamente dele ou dessa forma, é a realidade. Quer dizer, não sobrevive melhor o maior, nem o mais rápido. Mas o que melhor se adapta. Sim, exato. Então, da teoria da evolução de Darwin é bem isso mesmo. bem isso Você mesmo. tem que se adaptar à realidade do mercado. E a gente que está no campo da gestão, está sempre falando das empresas, o que a gente observa? Que as empresas, para conseguir sobreviver, estão o quê? Estão reformulando o seu layout, estão se adaptando às novas tecnologias. Nosso layout também aqui, né? Até aqui, ó, né? A gente Então, a gente está sempre modificando, porque é uma demanda de mercado. E a inovação, ela é uma palavra-chave do mercado hoje em dia. Nem entrou no nosso quesito aqui na pauta da fala, mas a inovação é uma outra tendência, né? Tudo gira em torno da palavra inovação. E a inovação não precisa nem ser tecnológica, né? Não, às vezes é de Às vezes atendimento, as pessoas, de processo. Exato, as pessoas às vezes costumam juntar essas duas coisas. E não necessariamente uma inovação é algo tecnológico, é algo diferente. É como você falou, é uma mudança de processo, uma mudança de pensamento. E aí, isso nos leva para outras situações, né? Porque quando a gente está falando em mudança de processo, mudança de pensamento, a gente pode abordar uma outra temática também muito presente nas organizações e uma tendência. A dificuldade e o conflito de gerações. Nossa, isso né? Tanto se fala hoje em dia da geração dos milênios, dos baby boomers, da geração X, né? Dos mimimi, da geração Z e por aí vai. Nós temos tanta ali... letra, né? É tanta letra e, ao mesmo tempo... são grandes desafios, né? Porque você tem aquela pessoa mais experiente... Que a gente tem baby boomer trabalhando ainda, porque a expectativa de vida cresceu muito. E são pessoas que têm muito a contribuir. Tem. Se esses baby boomers estão nas organizações, eles têm o quê? Eles têm a cultura organizacional. Eles sabem o que tem que fazer. Eles conhecem o processo. Em muitos momentos, é fato que são esses também que têm resistência à mudança. Sim. Porque eles estão acostumados, assim. Eles têm essa característica desse comportamento estável. Faz 30 anos que eu Faz faço desse 30 jeito. anos, eu gosto de horário, eu gosto de estar aqui. Rotina, show de bola. Isso garantiu o crescimento da empresa. Claro. Essa é uma situação importante. A empresa está aí por causa dessa geração.
Por outro lado, os mais novos estão chegando. E o que a gente faz com esses mais novos em sala de aula? A gente diz assim para eles: vocês têm que empreender, vocês têm que inovar, vocês têm que ter senso crítico. Pensar fora da caixinha. Pensar fora da caixinha. Aí você coloca todo esse estímulo que você coloca no cérebro deles, junto com essa geração baby boomer. Opa, peraí. E como é que faz agora? Né? Chega a ser engraçado de pensar, mas é um desafio para a empresa como um todo muito É um desafio para o grande, setor né? do RH como um todo, né? Porque essa geração milênio, quando está chegando no mercado de trabalho, eles vêm de uma realidade que... Não digo uma realidade. Eles vêm de uma expectativa de que eles terão horário flexível, que eles poderão trabalhar de casa, que eles vão ter propósito nas suas causas, que as causas do trabalho será justificada e tudo mais. Mas isso principalmente depois da pandemia, né? Que, na verdade, obrigou, né, praticamente as empresas a adotarem essa prática, né? Porque todo mundo foi para casa trabalhar. Sim. Né? Agora, tem muita gente que ficou, sim, né? Continua e deu certo. É isso que eu ia falar, né? deu certo. E deu certo. Manteve. Teve outras empresas que voltaram completamente, todos os funcionários, outras, né, nem todo, dependendo do setor, né? Mas é de negócio para negócio. Uhum. E o Brasil é muito grande, né? Sim. Então, assim, onde tem 5G, né? 4G, 5G, maravilha. Agora, onde é no interior ainda, muitas vezes a internet é um problema. É difícil. Sim. Então, exige a presencialidade, você precisa trabalhar também outros negócios. Então, tudo isso precisa ser analisado, né, nessa questão de negócios, de futuro, de integrar essa geração nova com os mais experientes, né? Porque, né? Eles acabam tendo essa visão muito das metrópoles, né? Isso. Então, eles veem todo mundo como uma metrópole, todas as cidades como uma metrópole. Que nem você falou, às vezes cidade do interiorzinho, lá do Amapá, não tem toda essa infraestrutura. Não precisa nem ir longe, vamos aqui, é pertinho. Paraná também. Paraná, tem né? muito Nós lugar que estamos não aqui tem. em Curitiba, que a nossa internet é excelente, ótima, a gente consegue trabalhar de casa, consegue De fazer qualquer um lugar, monte, né? qualquer lugar. Qualquer lugar de Agora, às vezes você vai aqui, área rural. É, Né? Se a área gente for colocar rural, área já rural, Sem tá dúvida. complicado. já fica difícil. Porque às vezes a internet é por satélite. Isso. Fechou o tempo, não precisa nem chover. Fechou o tempo, a internet Passou já não uma nuvem funciona. na frente. Passou uma nuvem na frente, já cai. Já cai. Então, realmente, o Brasil tem todo esse desafio tecnológico como um país continental, né? E tem esse desafio também, que nem nós estávamos conversando, não só de tecnologia, mas de como conciliar essas duas gerações. Sim. Não só duas, várias, né? As Às vezes várias pega de gerações. baby boomers Isso. até agora a geração Z que está chegando como estagiário ainda, Isso. jovem aprendiz e tendo uma... E tendo que se adaptar. Tendo E que se aí adaptar. vem uma reflexão também. A reflexão é, isso é realmente um fato? Ou, a partir do momento que essa geração chega no mercado de trabalho e tem conta para pagar, ela se adapta à realidade do mercado? É o tempo que vai dizer. Sim. Né? É o tempo que vai dizer. Porque a partir É de do indivíduo, continua sendo de indivíduo, né? e o tempo que vai dizer. Porque se você tem conta para pagar, você se adapta. Né? Ao mesmo tempo, para as organizações, é um desafio reter os bons talentos. Se eles querem essa flexibilidade de horário, se eles querem causa, propósito, engajamento e qualidade de vida ainda. Porque essa é uma outra situação. Que eles estão prezando bastante. Isso, na qual as gerações anteriores aceitavam, se submetiam a cargas horárias exigidas pela organização e sacrificavam sua vida pessoal. Esse pessoal mais jovem diz assim, não, eu trabalho, mas eu também quero vida pessoal. Sim. Então, esse é um grande desafio do setor de RH, né? Tirar o melhor de todas as gerações. Essa nova geração, eu vejo muito assim, que ela se preocupa muito com a questão da sustentabilidade. Uhum. Então, esse fato de você pegar um carro, sair da sua casa, perder um tempo no trânsito, estacionar, Pagar estacionamento. Pagar estacionamento, o deslocamento que faz, o tempo perdido, eu acho que eles prezam muito essa coisa do... Por que eu vou pegar um carro, poluir mais o meio ambiente, ter mais uma pessoa na rua, fazer mais um volume extra, sendo que eu posso fazer tudo o que eu posso fazer de casa? Sem dúvida. E sem perder esse tempo no trânsito, sem perder essa coisa que eu poderia estar direcionando tanto para o meu horário de trabalho, quanto para um curso que eu posso fazer, que também posso fazer online. Também. Mas tem o outro lado, né?
todos estão preparados para isso? Não. Né? Claro que não. Então, muito deles ainda tem falta de maturidade para esse tipo de trabalho. E aí, nesse caso, a experiência, né, de uma pessoa com mais idade, com mais cultura da empresa, nesse momento ela faz a diferença. Mais resiliência. Né? Mais resiliência. Então, assim, um lado é ótimo eu fazer o meu horário, poder trabalhar de onde eu quero, mas todo mundo consegue? Todo mundo se adapta a isso? Não. É de indivíduo para indivíduo, né? E de organização para organização. E de modelo de negócio. Isso, negócio para negócio. Pessoal, eu vou ter que interromper aqui. Mas já? Primeira pausinha. Primeira pausinha. Pessoal, a gente vai dar uma pausinha aqui e já retorna falando sobre as tendências, né, do mundo corporativo. Fica aí, aguardamos vocês. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o Plano Pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem Plano Pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13,
sua imagem pega bem. Olá, olá, seja bem-vindo. Voltamos, então, conversando sobre as tendências do mundo corporativo. Você está aqui conosco no programa Por Dentro da Pós, do Grupo Uninter. E a conversa de hoje, junto com a professora Alice e a professora Paula, é referente às tendências do mundo corporativo. Falamos das tecnologias, falamos da inteligência artificial, falamos do conflito de gerações, né? Entre os mais experientes e os novinhos que estão chegando, os desafios para a organização no sentido de captar o melhor que cada colaborador tem para oferecer. E vamos continuar conversando e refletindo um pouco sobre esses desafios e essas tendências. Bom, a gente falou bastante sobre a questão da IA. Falamos que a IA vai tirar trabalhos, entre aspas, porém, a gente também falou da necessidade de ter conhecimento para usar essa ferramenta da inteligência artificial e, em muitos momentos, até corrigi-la. Visto que ela não erra, ela alucina, né? Que nem nós brincamos. Mas o que a gente tem ouvido muito também nas organizações, e é uma temática, né? Tem muitos cursos nessa área hoje em dia, é a questão do autoconhecimento e da inteligência emocional. Se nós estamos entrando num mercado corporativo, onde o processo está bem delineado, poderíamos dizer até bem engessado em alguns aspectos, né? Vale dentro da organização aquilo que nós falamos para os nossos filhos, quando eles vêm reclamando do amiguinho ou do professor da escola, né? Porque o tio da escola fez isso. Daí você fala assim, olha, meu filho, vai se acostumando porque na vida vai ter um chefe. Sim. Porque o amiguinho fez não sei o quê. Vai se acostumando com esse, porque esse você escolhe. No trabalho você não consegue escolher. Você vai trabalhar Tem que aprender a lidar, né? com quem você for designado. Claro. Né? Então, como trabalhar com tudo isso? Eu acho que essa tendência na área de psicologia, até da neurociência, como se fala muito hoje em dia, quer dizer, esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento vai te permitir uma inteligência emocional melhor. Não sei o que vocês pensam nesse sentido, percebem nesse sentido. Eu fiquei no pensam e percebem e confundi ali os dois, né? O que vocês pensam e percebem nesse sentido? É como a gente está sempre pontuando, né, nessa conversa. A IA existe e precisamos saber operá-las. Mas só IA? Só IA que vai fazer o diferencial? Só a inteligência artificial? E o lado ser humano? Uhum. Né? Vamos falar da evolução desse lado ser humano? Que antes a gente tinha que aprender a lidar com o chefe. Agora a gente tem que aprender a lidar com o chefe e aprender a lidar com a IA. Mas e o nosso pensamento crítico em relação à IA? Né? A tendência hoje desse mundo de vídeos curtos, de tudo muito rápido, Sim. tudo muito ágil, acaba tirando um pouco, principalmente dessas pessoas mais jovens, né? Que nem você falou, que está indo para o mercado de trabalho agora, dessa coisa do mais extenso, do foco por mais tempo. Isso. Né? Lidar com pessoas. A superação. Superação. Dos desafios. Você né? levar um não, Você levar um não. Fracassar, né? Ter que começar a resiliência, né? Ter que começar de novo. Às vezes você não tá tão bem, você tá com dor, você tá triste, mas você tem as suas demandas do dia para entregar e fazer isso com a melhor maneira possível, né? Então, essas soft skills humanas. A Paula resgatou um tema bem interessante. Uma vez eu fiz um programa, quando começou os programas, eles eram era negócio e tendência na TV também. E eu entrevistei uma professora que veio falar só sobre as soft skills e as hard skills. Né? A necessidade, né, de você saber se comunicar, a necessidade de você Se relacionar. que é um grande Principalmente, desafio. né? E a gente observou isso muito depois da pandemia, como os laços sociais ficaram fracos, Sim. Frágeis. e as pessoas perderam um pouco a paciência com o outro, né? Sim. E até a capacidade de aguentar o outro, de negociar com o outro, né? Porque a negociação faz parte desse processo. Então, saber negociar, saber aguentar uma palavra pesada, né? Mas
conviver com o controle. outro, né? Ter um controle da situação. Porque a gente vê pessoas que, diante de algum tipo de situação que exige mais pressão, as pessoas meio que espanam, Isso. Paralisam. paralisam, choram, Não, ou tem paralisam, rompantes, isso, né? Ou é o contrário, né? São extremos. Sim, São extremos exato. que a gente percebe no trânsito também, né? Que hoje a gente vê o É. tanto de por coisinhas assim, Por acabam se coisinhas. tornando... Sim. Sem dúvida. Realmente está faltando esse lado mais humano do desenvolvimento. Mas assim, ó, eu acredito que também você não vai conseguir desenvolver isso só na empresa. Não. A empresa, o RH da empresa está atento para isso, vai desenvolver, vai proporcionar cursos, mas você também precisa querer isso, né? É como Era você desenvolver falou. isso em casa. Relações. Relações, isso vem de casa também, né? Então, muito disso é com os mais novinhos, com os mais baby boomers, né? Eu acredito que seria a união perfeita para ter essa relação, essa troca de experiências, né? Um tem mais experiência, o outro está começando e aí consegue lidar melhor nessas transformações que acontecem diariamente dentro da empresa, situações, né, mudanças, negociações, um não, né? Um não. Como lidar com um Como não. lidar com não. É frustrante, todo mundo sabe que é frustrante. Como perder um pedido, né? De vendas, de né? vendas, né? Independente do valor, mas se um valor mais significativo, e o que às que vezes vai fazer, né? a pessoa não sabe lidar, né? Como trabalhar com a chamada de atenção do chefe? Também, né? Como trabalhar com um amiguinho que quer te puxar o tapete, né? E aí, eu volto um pouquinho para o começo da reflexão, que é a questão do autoconhecimento, que tanto se fala hoje em dia. Porque se você se conhece, sabe o seu tempo de entrega de trabalho, sabe a sua capacidade de resultado, sabe até onde você pode ir, você trabalha melhor com algumas situações. Sim. Com certeza. Eu gosto... Durante a pandemia, a gente ouvia muito, né? Muito vídeo, muito podcast, que era o que nós tínhamos, né? Eu escutava muito os filósofos, gosto muito do Karnal, do Pondé e tal. E o Karnal, ele fala assim, olha, por que eu vou me ofender se alguém me chamar de careca? Eu tenho cabelo? Ele fala. Não tenho, eu sou careca. Então, eu vou me ofender porque alguém me chama de careca? Então, assim, entender quem é você nesse processo, nessa fila do pão, como a gente brinca, facilita muito a relação com os outros, porque eu sei quem eu sou e até onde é minha capacidade de entrega, né? Se eu consigo ter um domínio do meu tempo, a programação do meu tempo, quanto tempo eu levo para produzir, quanto tempo eu levo para chegar no trabalho, né, no deslocamento, com quem eu vou enfrentar, qual vai ser... Puxa, Quanto isso me afeta. e o quanto isso me afeta? E até quanto adianta me afetar com que eu não tenho controle? Bom, se eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. E O você- amiguinho do lado é assim, né? E você sabe que você tem um superior, né? Um chefe, um superior, que a função dele é essa mesmo. É cobrar resultado. Isso. Porque ele também é cobrado. Porque ele também Então, é cobrado, é uma escala. É uma escala. Eu brinco que é uma cachoeira, né? Que vem lá de exatamente cima. Exatamente. e vem vindo. Você tem que saber lidar. Lidar para cima e para baixo. E não é só para cima e para baixo. 360, né? Que a gente Isso. chama hoje, né? A carreira 360 que ocorre dentro da empresa. Hoje você não precisa só crescer verticalmente para cima e para baixo, né? Então, com essas trocas de experiências, essa integração de gerações dentro da empresa, é muito, muito... Porque um jovem aprendiz, ele vem com todo o gás, né? Ou um aluno que saiu da faculdade quer aplicar Ele quer os mudar conhecimentos, tudo. quer mudar tudo. É o novo Kotler. Exatamente, o novo Kotler. No Peter Drucker. Novo Drucker. Aí, o que acontece? Dentro da empresa, uma pessoa mais experiente, ela pode dizer, isso dá certo, aquilo não dá certo, vamos testar isso. E essa troca de conhecimento entre eles ajuda tanto, Claro. né, a pessoa que está mais tempo, como desenvolve o jovem aprendiz que está ali, né, afoito ali para E mostrar a empresa resultado. ganha, né? Isso. Que é o E a primordial, empresa né? ganha. Que a empresa Isso que é ganha. ótimo. É E isso ótimo. pode ser feito da forma mesmo... que a gente está falando muito, né? Do online. Então, a questão de trabalhar à distância, isso também, dos dois extremos, também dá para fazer. Dá. Né? Essa sinergia de juntar o mais antigo com o mais novo, não necessariamente da empresa. Mas a pessoa vai falar, olha, vamos com mais calma.
O Sim. mais velho vai falar, vamos com mais calma. Isso. Mas eu... Isso. Respira! Isso. Né? E trazer esse benefício para dentro da empresa, mesmo que trabalhando de forma online, Sem todo dúvida, mundo, né? sem dúvida. E vocês falando dessa questão do comportamento, né? Eu uso uma frase com muita frequência, a gente já falou sobre isso em lives também, que diz que essa frase é do Peter Drucker, que a pessoa ela é contratada pelas suas competências e dispensada pelo seu comportamento. Já ouvi também. E a gente observa muito isso, né? Porque as pessoas elas são contratadas pelo conhecimento técnico. Sim. Você não sabe, Você não conhece a você pessoa. não conhece a pessoa. Só que se essa pessoa não souber interagir, não tiver autoconhecimento, não tiver soft skills, não souber ser colaborativa, senso de liderança, proatividade, criatividade, capacidade de comunicação, nada resolve ela ter melhor conhecimento técnico se ela não colocar isso, não partilhar com a equipe. Você não trabalha sozinho, né? Não trabalha sozinho. Ninguém Você chega a lugar precisa isso. dos seus colegas, né? Até para passar uma informação, para receber uma informação, para desenvolver o trabalho final, né? Você precisa de mais gente dentro de uma empresa. E você precisa de ajuda, né? É relacionamento. É relacionamento. Então, pessoas com muita dificuldade de relacionamento, elas têm mais dificuldade, talvez, de manter o emprego, então de crescer. Às vezes ela se mantém numa função bem isolada, mas ela acaba não crescendo, não conseguindo o melhor, né, do seu potencial. Mas é como você falou, né? A pessoa tem que querer. Sim. Né? Porque não adianta ela assistir videozinhos de como fazer a programação neurolinguística. Tudo está na internet, o conhecimento está ali. Mas se A você... hora que ele quer, quando ele Quando quer, o tempo que ele quer, tá tudo ali. Mas só se você absorver isso, só absorver e não falar... realmente, eu acho que nem você fala, voltamos ao autoconhecimento. E parar e falar, opa, eu tenho esses pontos que eu preciso e eu tenho que aplicar isso tudo que eu tô vendo, que eu tô aprendendo. Não vai ser... Você vai ter muito conteúdo, mas pouca aplicação, né? E só o conhecimento sem colocar em prática, ele não serve para nada. Não né? serve para nada. Ele não serve para nada. Né? Já que a gente está falando em conhecimento, nos minutos finais aqui que nós temos, vamos refletir um pouco também no nosso papel. Né? Qual o papel de uma instituição de ensino face a essas tendências todas para o aluno? Como é que as instituições de ensino têm que pensar esse mercado, pensar o que oferecer para esse aluno para que ele possa inovar, ter senso crítico, chegar querendo revolucionar a empresa? Olha, é bem complicado, né? Porque são 2 passos para frente, onde você fala que a gente tem que colocar tudo isso, e também 2 passos para trás no momento em que você fala, não é bem assim que você vai chegar no mercado de trabalho revolucionando tudo, né? Se tornando o novo Kotler ou o novo Drucker, né? Então, é um desafio também para a instituição, né? Porque a gente trabalha com pessoas que têm uma expectativa em relação ao tanto que ela vai receber de conhecimento e como a gente vai colocar para que a gente ensine ela a aplicar isso lá fora. Sim, mas a gente está aí para abrir caminhos. Abrir caminhos. Né? Indicar, a gente mostra como. Né, o caminho, direção, por aqui é melhor. Não é que aqui você não consiga desenvolver tudo, mas aqui com essas ferramentas vão proporcionar melhor seu desenvolvimento dentro da empresa. Então, esse é o papel, né, do professor. Eu vejo que o professor não sabe tudo. Não, né? Claro que não. O aluno chega e pergunta, o que é isso? Né? A gente recebe várias Quantas vezes a gente falou assim, na próxima aula eu te explico, aluno né? pergunta uma coisa e eu disse, o que é isso? Onde é que está isso? Nunca ouvi falar. E a gente corre atrás. Sim. Então, o nosso papel como educadores, eu acho que é principalmente mostrar esse caminho, senso crítico, analítico também, né? Não ficar refém de uma inteligência artificial desenfreada, né? Você tem que saber se posicionar, mas se posicionar com argumentos. Isso, não no grito, como a gente fala, exatamente, né? não no grito. Você tem que ter conhecimento de causa. E para isso você precisa estudar. Querer estudar, querer aprender. E por isso que estão todas essas novas tecnologias aí para te ajudar, para agregar. Você sabe que tem um livro do Peter Senge, que acho que é a empresa que aprende. Eu acho que é dele. Sim. E a gente fala sempre na aula lá que aprender é aprender. Sim. Mas veja que esse livro da década de 90.
Mas eles são clássicos, né? E aí atuais sempre. ele é sempre falado, né? Que a empresa tem que aprender a aprender. Mas para os dias atuais, eu diria que isso é quase de modê, porque é tanta inovação, é tão rápido tudo. A gente pega o celular, a gente tem que desenvolver uma nova... Né, aprender um novo aplicativo, aprender como usa outra situação. Então, esse aprender, hoje em dia, ele faz parte quase que da natureza. E de todos. E não de todos. só a gente sentar numa cadeira e esperar que a empresa te proporcione, Isso é uma coisa né? interessante que você falou, Paula. Desculpe te cortar, mas é bem isso. Quer dizer, a gente observa que esse aprender não é necessariamente sentar numa sala de aula mais ou sentar para assistir uma videoaula. Não, a gente aprende em todos os momentos, em qualquer troca, em qualquer relacionamento. E você trazendo esse aprendizado contínuo, você agrega para você, primeiramente, né? Lógico, mas você agrega também para a empresa que você está trabalhando. E não ficar só esperando que ela, né, o RH, fala assim, a gente vai fazer um curso de X, a gente vai fazer um curso... Não, vai você atrás. Seja dinâmico, seja habilidoso a ponto de sentar e aprender sozinho. E daí você... Né, aí caímos naquela coisa da argumentação. Sim. Né? Daí você chega com argumentos para revolucionar o que você quer fazer. Né? Você chega mostrando aonde pode melhorar, mas com um embasamento, Com dados, com pensamento evidência, crítico, né? Isso. Com dados. Não só no achismo. Sim. A gente observa, então... Olha, eu vou fechando aqui, porque como sempre... Ai, que triste, né? Passa muito Nossa, rápido, passa né? muito rápido. A gente se prepara Esses ali... programas tinham que ser de 1 hora para mais. A gente se prepara ali, mas eu vou fechando aqui porque a nossa ideia era trazer essas reflexões, né? A gente conseguiu ali abordar a questão da inteligência artificial, Que é o momento, né? que é o momento, Tá no... aonde nós olhamos é o que falado, tem. né? Falamos sobre a questão da geração também, Um pouquinho. esse conflito de gerações e uma época, uns meses atrás, eu estava fazendo um material de RH para um outro professor e eu pesquisei muito sobre isso e aí, claro, né, a inteligência artificial e o algoritmo só mandava essas informações para mim. Essa questão do conflito de geração, da idade e tudo mais. Falamos também sobre a questão do autoconhecimento, da soft skill, da inteligência emocional, que é tão necessária, né, no mercado atual. E lembramos também a necessidade de aprender a aprender, como diz o Peter Senge, né? Falando sobre a necessidade de estar sempre aprendendo, conhecendo, buscando, ser um pouquinho curioso, né? Bastante curioso. E vocês, gostariam de falar mais alguma reflexãozinha antes da gente encerrar? Vai, Alice. Eu acho que, né, como a gente está pensando no corporativo, você tem que estar antenado às mudanças que estão vindo, né? E a velocidade delas. Então, se antecipar seria o ideal, Sim. né? Para você se realizar profissionalmente e, lógico, para as empresas, né? Que teriam essa mão Sim. de obra que poderiam utilizar para alavancar os seus negócios. Né? Então, E você, eu vou até antes de passar a palavra, Paula, você falou das empresas, né? A gente acabou nem explorando tanto a questão das diversas formas de oportunidade, né? Seja a questão das plataformas digitais, do e-commerce, a questão... Você vai desde multinacional... Sim. Tem um leque de opções hoje Agora em dia, fica o né? convite para a gente voltar para continuar falando o assunto. Com certeza. Com certeza. Isso é bom saber, né? Né? Claro. Bom, eu acho que o primordial, assim, são 2 palavras, né? Seja proativo e protagonista da sua carreira. Porque Olha, se você não gostei, você viu for... isso? Nossa. Nossa, super, Já viu? Se você não for proativo em ir atrás, em aprender, em ser curioso, como Sem você dúvida. falou, você não vai conseguir ter esse protagonismo de sempre estar adiante, sempre estar Sim, à frente, tá na sempre frente. estar buscando o melhor para você e para a empresa que você está trabalhando, né? E eu vou pegar a tua fala, né, Paula, para finalizar, eu vou dizer, acredite também. Acredite que Sempre. você pode. Claro. Sim. Né? Porque, às vezes, até vou para essa parte um pouco da neurociência e do autoconhecimento, porque às vezes você tem essa competência, você tem esse preparo técnico, mas você São não várias acredita. inteligências, né? Então, acredite que pode fazer essa diferença Claro. na sua vida, na vida profissional que você está atuando. E aí também eu acho que vale a pena, pessoal, pensar sempre em se atualizar, né? Essa atualização de notícias, de jornais,
De fontes confiáveis. Fontes confiáveis. E eu gosto muito de 2 livros clássicos. Eu gosto de alguns clássicos assim futuristas, né? Eu gosto de 1984, que eu estou relendo agora, e me assusta, porque a gente vai vendo a tela e tela e o grande irmão por tudo, através das tecnologias. Mas eu gosto muito de Fahrenheit 411, que é quando queimam os livros e a gente não pode mais pensar. Também é assustador. Mas Admirável Mundo Novo, eu acho que é o que melhor reflete a sociedade que a gente vive hoje, né? Porque em Admirável Mundo Novo, o grande Deus é o Ford. Então, o Ford é o grande Deus, né? É o processo, é o consumo e tudo mais. Então, assim, ficam algumas dicas de reflexão, de leitura, e busque leituras que façam você sair da caixinha. Sim. Não só autoajuda, não só livro técnico, que nem diz meu filho. Mãe, só tem livro técnico de administração aqui em casa. Não esse tipo de livro, mas livros que façam você pensar, né? E pensar um pouquinho além, né, da Sim. caixinha que a gente vive, né? É muito bom. Interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade, viu só? Academicamente, É. né? Falando chique, né? Estamos numa academia, né? Precisamos ser, né? Entender um pouquinho de tudo, né? Bem isso, bem isso. Pessoal, então, agradeço a Paula, agradeço a Alice, agradeço a toda a equipe da TV Profissão, que sempre nos dá esse suporte, né? E a você, que nos prestigia. Aguardamos você em um próximo evento. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.